Caros irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem, um programa que estuda semanalmente a lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus. Estamos estudando neste trimestre a respeito das cartas de Pedro e hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Razão da Nossa Esperança. O texto-dia da nossa lição de hoje se encontra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a síntese da nossa lição declara: diante das injustas perseguições, os cristãos devem se preparar para dar razão da esperança cristã. Então, nesta lição de hoje, baseada na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 17, e em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2, nós vamos descrever as qualidades da vida cristã, vamos refletir acerca da questão do sofrimento e saber como defender a razão da esperança cristã. O programa EBD Jovem está apenas começando, convidamos vocês a continuar conosco. Amados irmãos, nesta lição de hoje, a razão da nossa esperança, lição de número 6, é baseada no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 7, e o tema central aqui da nossa lição é a respeito do sofrimento. É um tema que chama bastante atenção. No tópico 1, vamos estudar as qualidades da vida cristã, no tópico 2, a questão do sofrimento, e no tópico 3, a defesa da nossa esperança. Em relação ao sofrimento, essa é uma questão tão antiga quanto a própria humanidade. Sempre o homem tem perguntado: por que sofremos? Por que há dor? Por que existe sofrimento no mundo? Isso é uma pergunta perturbadora que leva o homem a questionar vários aspectos da vida, inclusive questionar a respeito da existência de Deus. Mas nesta lição nós vamos ver que a conduta reta e virtuosa, apesar de prevenir uma série de infortúnios, não isenta o cristão do sofrimento. O apóstolo Pedro, na nossa lição aqui de hoje, o apóstolo Pedro ele começa o versículo 8 dizendo: E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então, na lição anterior, a gente viu que nos versículos anteriores, o apóstolo Pedro trouxe vários conselhos para diversos grupos específicos da igreja, cidadãos, servos, esposos e esposas, e agora ele se volta para os crentes de modo geral com essa palavra. Ele está reunindo em poucas palavras as qualidades morais e espirituais da vida cristã, quando fala aqui de unidade, compaixão, amor, misericórdia, amabilidade. Então, ele vai falar aqui sobre várias qualidades morais e espirituais da vida cristã. Ele começa com a unidade. Ele diz: sede todos de um mesmo sentimento, Ele recomenda que todos que tenham o mesmo sentimento, ou seja, seu propósito é que os cristãos vivam em harmonia e união uns com os outros. A união, a harmonia é uma das provas, é um dos sinais da existência de amor dentro do grupo. E a metáfora do corpo usada por Paulo é elucidativa a respeito da união da igreja, porque um corpo ele é composto de vários membros. Cada membro é diferente um do outro, mas todos são interdependentes, um complementa o outro, um membro do corpo precisa do outro membro do corpo, e assim o corpo vai seguindo saudável, com saúde,
uma vez que cada membro também está saudável. Cada parte do corpo é diferente entre si, mas o corpo só funciona adequadamente se houver cooperação e relacionamento harmonioso entre todos. Então nós, cristãos, fazemos parte do corpo de Cristo e devemos viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus não opera onde há separação. Além da união, ele também fala da questão da simpatia e do perdão. E a palavra grega simpates, traduzida nessa passagem por compassivos, porque aqui no versículo 8 diz, depois que ele diz, sede todos do mesmo sentimento, compassivos. Então essa palavra que é traduzida por compassivos é simpates no grego, que tem o sentido de colocar-se no lugar do outro. Ser simpático, portanto, é muito mais que ser cordial e atencioso. Consiste numa virtude que expressa solidariedade e compaixão pelo próximo. Virtude esta que deve ser seguida da prática do amor fraternal, com os corações cheios de misericórdia e humildade. Então, o apóstolo Pedro, aqui no versículo 9, depois de falar dessas virtudes, no versículo 8, ele continua no versículo 9, falando, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. É outra recomendação importante que ele dá para todos os crentes, para que a gente não pague na mesma moeda. Aqui o apóstolo Pedro, ele realça outra qualidade importante do cristão, que é o perdão. A característica do cristão é perdoar a outros da mesma forma que foi perdoado. Então, inclusive, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Efésios 4:32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, também devemos perdoar uns aos outros. Então essa frase que é dita por aí, eu não levo desaforo para casa, ela não deveria encontrar espaço no vocabulário cristão, porque nós somos seguidores de Cristo, nós devemos viver e praticar o amor cristão, o amor que perdoa. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então a gente deve ter cuidado para não retribuir o mal com mal. Nada da lei de talião, olho por olho, dente por dente, mas a gente deve retribuir o mal com o bem. No tópico 1.3 também fala sobre a questão de guardar a língua, porque no versículo 10 aqui, Pedro diz, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. A língua é um instrumento muito poderoso, comparado aí a uma fagulha, a uma centelha que pode colocar fogo e incendiar toda uma floresta e causar um grande estrago. É assim que Tiago descreve o poder da língua e a gente precisa ter cuidado. Deus nos deu 2 ouvidos para poder sabermos ouvir mais e só deu uma boca, só deu uma língua para poder a gente falar de menos. Tem quem guarda a sua boca e fala somente o necessário, evita muitos dissabores e sofrimentos. Então, de forma contundente, Tiago ele advertiu, que aquele que se considera religioso, mas não consegue conter a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua espiritualidade não tem valor algum. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Inclusive também controlar a língua nas redes sociais, porque tem muitos irmãos
que até ao vivo e a cores, na vida real, não fala muito, mas nas redes sociais, usam as redes sociais para falar muita besteira e até ferir e magoar as outras pessoas. Então está aí várias qualidades da vida cristã ensinadas pelo apóstolo Pedro. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 6 desse trimestre, lição que tem como título A Razão da Nossa Esperança. Então, já estudamos aqui no tópico 1 várias qualidades da vida cristã que o apóstolo Pedro relaciona aqui no início dessa leitura, versículos de 8 a 12. E no versículo 13, Pedro diz assim: E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Então ele faz essa pergunta retórica para chamar a atenção de que se a gente plantar o bem, vai colher o bem. Se a gente andar direito, nós vamos ter boas consequências. Mas se andarmos mal, colheremos o mal. Mas mesmo assim, mesmo a gente fazendo a coisa certa, né? Mesmo a gente plantando boas sementes de amor, de paz, de harmonia, de comunhão, mesmo assim a gente está sujeito a padecer. Porque no versículo 14, após ele fazer essa pergunta retórica, Pedro diz: Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Observe que a regra é o cristão que anda direitinho não ter problema, né? Porém, aqueles que andam direitinho também estão sujeitos, pode acontecer da gente sofrer injustiça. E aqui o tópico 2 da nossa lição fala da questão do sofrimento e vem aquela grande pergunta: por que o justo sofre, né? Então, tomar decisões adequadas e viver piedosamente, claro, ajuda a prevenir muitos dissabores, mas ainda assim o sofrimento é inevitável, né? Por quê? Porque a gente vive em um mundo caído, em um mundo de pecado, em um mundo de valores invertidos. Vivemos em um mundo onde as pessoas íntegras sofrem injustiças e passam por provações, enquanto os ímpios prosperam. Observe que Deus criou o mundo tudo direitinho, Adão e Eva santos, porém o pecado entrou no mundo. Não há nenhum louvor em sofrer justamente pelos erros cometidos, mas há grande alegria em padecer por fazer a coisa certa. É importante a gente entender, meus irmãos, que existe a lei da semeadura e da colheita. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: Não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem plantar, isto também colherá. Então, aqueles que semeiam na carne colherá a corrupção, o problema, as dores, o sofrimento. Mas mesmo assim, mesmo que você ande no Espírito, mesmo que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo assim, nós estamos sujeitos às lutas, às perseguições e aos problemas. Ao contrário do que afirmam os teólogos da prosperidade e do triunfalismo espiritual, vida cristã não significa ausência de provações e lutas. Basta a gente olhar a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Basta a gente olhar a vida de Jesus. Jesus, inclusive, ele disse: Filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o crente está sujeito a passar por problemas, por dores, por sofrimento. Para os acusadores do cristianismo, principalmente ateus e agnósticos, que questionam a existência de Deus, eles utilizam como um dos argumentos para defender a inexistência de Deus, a existência do mal e o problema do sofrimento que existe no mundo. Então ele diz: se Deus é onipotente, por que permite que pessoas inocentes sofram? Se Deus é onisciente,
porque então ele não intervém para evitar o sofrimento. Então, ficamos, perplexos, com o sofrimento. Nós, seres humanos, temos esses questionamentos, porque originalmente a raça humana ela não foi criada para sofrer. Deus, quando criou Adão e Eva, colocou eles ali no paraíso, criou eles em verdadeira justiça e santidade, sem pecado, sem conhecer o mal. Porém, Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio, a liberdade de tomar decisões livre. Infelizmente, o homem tomou a decisão de seguir o mal, de seguir o pecado, Ele usou a sua liberdade para desobedecer a Deus e assim o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva e passou a toda a humanidade, de sorte que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somente em um mundo onde o homem não tivesse liberdade, o sofrimento não existiria. Isso porque é logicamente incompatível com um mundo no qual o homem possa decidir entre o bem e o mal e ao mesmo tempo não ser afetado pelas consequências de sua decisão. Então, infelizmente, o homem utiliza o seu livre-arbítrio para seguir o mal, para pecar e se afastou de Deus. Deus nos deu liberdade. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus não criou robôs, e sim pessoas livres. O sofrimento, portanto, além de ser o resultado da distorção da liberdade, é algo que se encontra dentro da permissão de Deus, que pode ser utilizado para ensinar e disciplinar o ser humano. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe que as pessoas sofrem, Deus sabe do sofrimento de cada um de nós. E ainda que Deus permita o sofrimento, Ele não fica indiferente à dor humana. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, e para Pedro, aqui nessa passagem que a gente está estudando, o mais importante não é saber a causa cósmica do sofrimento, e sim como devemos reagir a ele. O sofrimento é uma realidade, ninguém vai evitar sofrimento no mundo. Todos nós, tanto faz crente ou descrente, como ateu, agnóstico ou cristão, todos vivem no mundo de sofrimento, vivem um mundo de dor. Mas a palavra de Deus, ela se preocupa mais não explicar a causa cósmica do sofrimento e ensina-nos a como lidar com ele. Deus está ao nosso lado em momentos de angústia, levando-nos a aprender com o sofrimento. Paulo disse que devemos nos gloriar também na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Então, embora o sofrimento exista no mundo, embora estejamos sujeitos a passar por sofrimentos e dores, todavia, Deus sempre está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Jesus disse: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem, chegamos também ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para estudarmos o terceiro e último bloco da nossa lição. Continue conosco. Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 6, a razão da nossa esperança. Então, depois que Pedro falou aqui no versículo 14, 1 Pedro 3 e 14, mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Depois, no versículo 15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, ele fala uma coisa muito importante aqui no versículo 15, que é a respeito da defesa da nossa esperança.
no versículo 15 que a gente acabou de ler, e fala da importância de estarmos preparados para a defesa da fé, a importância de estarmos preparados para responder, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Mas antes de qualquer coisa, antes de entrarmos nessa batalha, vamos dizer assim, apologética, nós devemos ter Jesus, consagrar Jesus como Senhor em nosso coração. Jesus, ele deve ser consagrado e reverenciado no interior do nosso ser, de modo a ocupar primazia na nossa existência. Em segundo lugar, o crente é instado a estar sempre preparado para responder sobre a razão de sua esperança. Responder aqui, no grego, apologia, está pronto para argumentar em defesa da fé que professa. Então isso é muito importante. Nós devemos ter convicção de fé, saber em que cremos e por que cremos, e saber também articular respostas e argumentos, porque muitos nos questionam a respeito da nossa fé. E quando a gente responde com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós, a gente está evangelizando. Através do envolvimento apologético, através da explicação que a gente dá a respeito da nossa fé, nós também estamos evangelizando. Então, o tópico 3.2 da nossa lição, a apologética que é cristã. A apologética cristã, ela não é responsabilidade exclusiva dos pastores e teólogos cristãos. Todo aquele que professa essa fé viva e genuína deve ser capaz de explicar aos outros os motivos pelos quais acredita nas convicções cristãs. Porque um dos motivos de muita gente tropeçar na fé, um dos motivos de muita gente não aceitar a fé é a questão da dúvida. E Satanás, ele coloca dúvida nos corações das pessoas, para que elas não creiam em Deus, e também para que aquelas que creem em Deus deixem de crer em Deus, duvidem de Deus. Então a gente precisa ensinar a palavra de Deus, a gente precisa ter uma atuação apologética para fortalecer as nossas convicções e fortalecer as convicções das outras pessoas. Judas, capítulo 1, versículo 3, diz: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Então ele insiste com os crentes de modo geral a batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, essa obrigação não é somente dos pastores e líderes das igrejas, mas também de todos nós crentes em Jesus Cristo. Cada crente é convocado a dar razões intelectuais sobre a veracidade do cristianismo, demonstrando não ser a fé cristã um salto no escuro, mas uma visão de mundo plausível e consistente com a racionalidade. Ao mesmo tempo, a gente não pode também ficar só preso na racionalidade, porque a fé cristã, ela não envolve apenas essa dimensão racional e intelectual do nosso ser, mas envolve também a experiência, a alma, o espírito e as emoções. Ao mesmo tempo, o testemunho do Espírito Santo em nós e a experiência real que sentimos em Cristo nos habilita a dar aos descrentes as razões pessoais, da esperança que há em nós. Então nós devemos conhecer o poder de Deus e a palavra de Deus. Devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Devemos desenvolver, amadurecer a nossa fé. Devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desenvolvendo tanto esse lado racional, cognitivo, intelectual da nossa fé, das nossas convicções, mas também desenvolver a nossa experiência com Cristo. O cristianismo não é apenas uma convicção intelectual, a respeito de argumentos que a gente acha que é lógico e que faz sentido. Não é só isso.
É mais do que isso, é mais do que isso. Cristianismo é relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e relacionamento com o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Agora, uma coisa importante em relação a essa questão da apologética, todos nós somos convidados e obrigados também, em certo sentido, a defender a fé cristã. Mas essa defesa da fé cristã, ela não pode ser de qualquer forma. A apologética cristã jamais deve ser usada com altivez e em clima de beligerância. O seu propósito não é vencer debates, e sim conduzir as pessoas ao Evangelho. Observe que a atuação apologética da igreja e do crente não é travar uma queda de braço, não é provocar divisão entre as pessoas, entre nós e eles. A gente não deve ter esse sentimento belicoso de querer derrotar o outro, de querer acabar com os argumentos do outro e tal. A ideia não é essa. A apologética cristã, a ideia é a evangelização, é falar a palavra de Deus, porque a gente, mais do que ganhar um debate, a gente quer esclarecer a palavra de Deus para que as pessoas conheçam a Cristo. Mesmo que os descrentes sejam hostis em seus ataques, o cristão defende as suas convicções com gentileza e cordialidade. Não somente olho a olho, conversando com as pessoas, mas também nas redes sociais. Muitos irmãos nas redes sociais entram no clima de beligerância, achando que está defendendo a fé cristã, mas na verdade está destilando ódio. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E assim, meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Estudamos hoje a lição de número 6, a razão da nossa esperança. Nós agradecemos a você pela audiência do nosso programa e convidamos todos vocês a participarem da Escola Bíblica Dominical na sua classe de jovens lá na Assembleia de Deus, na congregação da Assembleia de Deus onde você frequenta, para estudarmos a palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.